Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós faremos uma reflexão, que não será fácil, sobre o pão da vida. Uma passagem que está lá no capítulo 6 do Evangelho de João. Então nós faremos a leitura aqui de alguns versículos mais para o final e depois buscaremos, utilizando-se de outros versículos também, um entendimento do que seria o pão da vida. Em verdade vos digo, quem confia em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que qualquer um coma dele e não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E mais, o pão que eu darei é a minha carne, em lugar da vida do mundo. Discutiam então os judeus uns com os outros, dizendo: Como pode este dar-nos de comer a sua carne? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, se não comeis a carne do Filho do Homem e não bebeis o seu sangue, não tendes a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeiramente alimento e meu sangue bebida. Quem come a minha carne e me bebe o sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo através do Pai, também quem come a mim viverá, este também através de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como o que comeram vossos pais e morreram. Quem saboreia este pão viverá para sempre. Então é uma passagem difícil, né, que Jesus traz muitas questões simbólicas e espirituais. E só a leitura, a interpretação puramente simples, né, do que Jesus está falando aqui, ela ficaria sem sentido, né, comer a carne, beber o sangue de Jesus. Vamos então tentar aprofundar e entender o que seria o pão da vida, qual que seria o papel de Jesus como pão da vida para todos nós. O primeiro ponto que Jesus trabalha nessa leitura que nós fizemos é a questão do maná do deserto. Então, na época de Moisés, eles estavam no deserto e então Deus envia para eles o maná, que era um pão que caiu dos céus como um trigo, para que eles pudessem se alimentar. E Jesus começa a trabalhar diferenciando duas espécies de alimento. Uma espécie de alimento é o alimento do corpo, que é perecível, que é um alimento transitório. Nós nos alimentamos agora, mas daqui a 3 horas temos fome novamente. Então esse é um tipo de alimento. E o outro, que é o alimento espiritual, que ele é permanente, que é estável, que não acaba, né, que nos sacia. E ele comenta que aqueles judeus que comeram do maná, eles morreram. Então, aquele alimento era o pão material. E o papel dele aqui vai ser trazer o pão espiritual, o pão da vida, que é eterno. Como que isso funciona? O primeiro, quando nós comemos, nós temos o acréscimo exterior. Ele é tangível, né? O segundo, ele se dá através de um crescimento interior. Então, é intangível. Quanto mais nós vamos nos alimentando ou crescendo interiormente, maior será a nossa união com o Pai que habita em todos. Então, é basicamente esse ponto que nós vamos trabalhar na nossa reflexão de hoje. Existe uma outra passagem no Evangelho com a mulher da Samaria, no poço da Samaritana, que Jesus fala a mesma coisa, de uma outra forma. Então ele fala a questão da água, que a água que ele pode nos dar é uma água que nós nunca mais teremos sede. E a mulher então se interessa, mas ela estava pensando no trabalho que tinha de tirar a água do poço. E nessa mensagem também da multiplicação do pão, Jesus comenta no capítulo 6 que muitas pessoas o procuravam por esse alimento, pelo pão material, mas que não era esse o pão que ele daria,
que o seu maior objetivo era nos trazer o pão espiritual ou a água que nos preencheria de uma forma muito mais completa. Então ele começa nos orientando para que nós buscássemos, trabalharmos, não pela comida que perece. Lógico que nós precisaremos sim nos alimentar o nosso corpo, mas devemos trabalhar, buscar esse crescimento interior ou esse alimento do espírito que nos trará a vida eterna. E Filho do homem, Jesus, que já possuía essa conexão com o Criador, né? Lá em João 10,30 fala, eu e o Pai somos um. Então ele tinha a autoridade, a bagagem para poder nos impulsionar, nos indicar qual o caminho ou qual o roteiro que deveríamos ter para conseguir essa união com Deus também, assim como ele tinha. Então ele fala o seguinte, olha, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou, no sentido de o certificou, então já possuindo essa conexão. E aí as pessoas perguntaram, o que nós perguntaríamos, como que nós vamos fazer essa obra? O que tem que fazer para poder conquistar esse pão da vida? E aí Jesus fala, olha, creais naquele que ele enviou. Então esse creais, nós precisamos aprofundar um pouco nele. Quando a gente acredita mesmo em alguma coisa, isso é capaz de nos mudar. Então quando nós acreditamos, por exemplo, que Jesus foi o Messias, que Jesus é o pão da vida, isso faz com que nós mudemos os nossos comportamentos, mudemos nossos valores, a nossa vida, toda a nossa conduta será mudada porque nós acreditamos nisso. Então, o creais é no sentido de fazer, realizar. Realizar o quê? A mensagem, a obra de Jesus. Então, Jesus, através do Evangelho ou da Boa Nova, ele nos traz um roteiro. Como nós devemos nos comportar, quais os valores que nós devemos buscar, quais as virtudes lá no Sermão da Montanha que nós devemos conquistar em nossas vidas, a humildade, a retidão, a pureza de coração. Então, somente através da realização desse roteiro que ele nos traz, e ele não apenas fala, ele vivencia. Ele que já possuía essa conexão com Deus, ele então nos traz um caminho que nada mais é do que o Evangelho, é um caminho para a união com o Pai, para Deus, né? E vamos entender então que a vida que Jesus sempre nos traz no Evangelho, nada mais é do que o momento que nós tivemos a união com Deus. Somente em Deus que nós temos a vida na sua plenitude. Enquanto não conseguimos essa união, nós não teremos vida, estamos mortos. Então, o Evangelho de João nos traz isso de uma forma belíssima. E Jesus então se coloca como o Filho do Homem que vem nos trazer esse pão da vida. Vamos entender melhor, vamos aprofundar ainda mais no que é o pão da vida. Lá no versículo 33, Jesus nos fala que o que dá vida ao mundo é o pão de Deus. Então, o pão de Deus que dá a vida ao mundo. E depois, nos outros versículos, ele fala que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. E depois ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Com essas passagens, nós podemos começar a entender que o que Jesus estava falando, que seria o pão da vida, não é o pão que alimenta o corpo. Isso desde o início nós entendemos, que ele diferencia do maná, ou do pão que aqueles judeus comeram, mas pereceram, com o alimento que ele vem nos trazer, que é o alimento do Espírito. Mas o pão da vida, pelo que nós podemos entender aqui, que é o que dá a vida ao mundo, não é nenhum e nem outro. É algo mais profundo. É o que realmente dá a vida ao mundo. E então, começamos a compreender que
Jesus está trazendo aqui a questão da centelha divina, que habita em nós, que nós também possuímos, e nós veremos isso daqui a pouco. Então ele, que desceu do céu com a centelha divina aflorada, desenvolvida, vem nos trazer esse caminho, esse pão, esse alimento, esse roteiro, para que também conseguíssemos desenvolver a nossa centelha. E João nos fala isso logo no início, né? Que Jesus, ele estava lá com o Verbo, que seria Deus, e o Verbo se fez carne e aí habitou entre nós. Então, a centelha divina já é completamente aflorada, desenvolvida, então habita entre nós. Vamos lá, vamos trazer duas falas de dois grandes teólogos, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, que estão lá no início do cristianismo e que trouxeram, e até hoje nós encontramos uma mensagem belíssima de interpretação de Jesus. Então olha o que Santo Agostinho fala: quando me unir a ti com todo o meu ser, não sentirei mais dor ou fadiga. Minha vida cheia de ti será então a verdadeira vida. Exatamente o que João está nos falando. Só teremos a vida plena, a vida verdadeira, quando conseguimos estar em Deus, ou com Deus, ou unidos a Deus. E aqui Santo Agostinho fala que ainda não estava unido, não estava cheio de ti. Então ele passava por vários problemas, dores, sofrimentos. Somente alcançaremos a vida verdadeira quando conquistarmos essa união que Jesus conquistou e que veio nos trazer o roteiro, que é o pão da vida, né? o alimento para essa conexão, para essa união com Deus. Paulo de Tarso, ele já nos diz o contrário. Ele já nos fala que estava unido, crucificado com o Cristo, e que não era mais ele que vivia, mas o Cristo vivia nele, mostrando que ele também conseguiu esse estágio, essa vida verdadeira. Tomás de Aquino, lá na questão 8, nos artigos 2 e 3, ele nos fala que, da mesma forma que a alma está toda no corpo, ou seja, em cada parte do corpo tem a alma, Deus também está em todos e está em cada um. Então Deus também habita em nós na forma de uma centelha divina. E entra o papel belíssimo de Jesus, de nos orientar, de nos guiar e, na realidade, ofereceu a sua própria vida, o seu próprio corpo, para que nós pudéssemos também ter a vida. Então Jesus nos fala: em verdade vos digo, se não comeis a carne do Filho do Homem, não bebeis seu sangue, não terás a vida verdadeira, a vida em vós mesmos. Como assim? Os judeus entenderam que era literalmente comer a carne e beber o sangue, né? Isso jamais seria inaceitável para um judeu tomar um sangue dessa forma. Isso é um sentido totalmente simbólico ou espiritual na realidade. Então, o Cristo aqui está dizendo que para a gente conseguir essa vida em Deus, essa vida verdadeira, a vida eterna, imanente, é indispensável, e aí ele usa uma expressão, comer, assimilar a si, tanto a carne, que é a substância viva, quanto o sangue, que é o espírito. Então, se nós não buscarmos, é o único caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ele é o único roteiro, ou ele nos trouxe o único roteiro que nós precisaremos enfrentar, entender e conquistar para despertar a centelha divina. Então, Santo Agostinho nos fala isso, Paulo de Tarso nos fala, Tomás de Aquino nos traz essa questão da presença de Deus dentro de nós. Somente assim despertaremos a nossa centelha divina, o Cristo interior, e aí seremos um com Ele. Esse é o verdadeiro pão da vida. É aquilo que nos fará crescer na vida. E não existe vida fora de Deus. Então o pão da vida é os ensinamentos do Cristo para que consigamos crescer e conquistar essa conexão.
Olha só como ele fecha. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Mostrando então que uma vez que nós conseguimos isso, estaremos unidos. E comer no sentido de buscar, no sentido de vivenciar. E ele traz o exemplo dele. O Pai que vive me enviou. E eu vivo através do Pai. Então eles já estavam unidos. E quem conseguir fazer essa conexão também estará em conexão com ele, assim como ele está com o Pai. Então, Pão da Vida é uma passagem difícil, claro, exige uma reflexão, talvez outras leituras, mas somente isso que nos fará ter a vida plena, somente esse caminho. Então, o objetivo de Jesus foi trazer esse roteiro, trazer o pão para que todos nós tenhamos essa vida em Deus, unidos a Deus, e ele nos mostra claramente que nós temos essa potencialidade do divino em nós. Obrigado a todos pela atenção.